Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja a hora que você esteja assistindo este vídeo, é porque você quer estudar um pouquinho a mais, tá conhecendo com calma essa matéria. Ela não é difícil, ela não é uma matéria assim muito pesada para estar estudando. Tem que ter a paciência, uma compreensão da situação que você tem com os outros seres humanos. Então vamos começar ali falando a respeito da cidadania e logo após a gente vai estar falando a respeito do meio ambiente. Então o que seria cidadania? Ele é o exercício pelo cidadão dos seus direitos e deveres que lhes são outorgados. O que seria isso? Então, o Estado, a parte do país, sociedade, seja o que for, vai estar transferindo os direitos e deveres para cada cidadão, porque ele vai estar criando essas pequenas regras, essas situações onde vai estar beneficiando a segurança e também seus direitos, mas tem a necessidade que todo mundo siga os seus deveres, para que isso não interfira no direito de outra pessoa. E isso ela é delimitada pelo Estado, pela sociedade e constantemente isso vai mudando, modificando, até porque nenhuma lei ela é absoluta. Ela existe para não ter algum problema considerável com as outras pessoas e também para estar protegendo cada pessoa que está dentro daquela sociedade. Por isso é importante a gente estar seguindo essas regrinhas. Onde entra o ditado popular, onde a justiça ela é cega. O que seria isso? Independente de que raça, etnia, valores financeiros que você se encontra, as regras teriam que ser ali aplicadas para você de igual para as outras pessoas. Ninguém seria mais e ninguém seria menos. Existem falhas nessa situação? Sim, existem falhas. Porém, ao todo, ela vai se encontrar o mais firme possível para que essas diferenças não aconteçam. Tem a necessidade de ficar modificando, porque nada é perfeito e sempre vai haver uma situação que está muito fora do nosso alcance e precisa ser revisado. Passando adiante, nós temos ali alguns elementos extremamente importantes que vão estar dentro da evolução da cidadania. Inicialmente, nós temos o indivíduo que por si só apresenta diversas modificações, pensamento, crença, cultura, formas de enfrentamento do mundo e assim por diante. Mas ele é um ponto central, é uma chave mestra para que as outras situações não, né, para outros pés, pilares da sociedade funcionem. Se não tenho um indivíduo, eu não posso ter um grupo social. Se eu não tenho um grupo social, eu não posso ter uma sociedade. Isso faz o quê? Que o indivíduo ele seja extremamente valorizado, mesmo que a nossa visão seja apenas da sociedade em si. As tomadas de decisão do indivíduo podem sim interferir em outras decisões de pessoas próximas. Exemplo, se nós tivéssemos apenas um mercado na cidade e ele fosse definido questão de preço, localização, qual que seria a qualidade do produto por apenas uma pessoa, que geralmente acontece de uma logística de um mercado pequeno ser uma pessoa só, isso deixaria a gente refém dos pensamentos, dos comportamentos, da forma que ele vê o mundo apenas para o mercado dele, que ia impactar todo mundo que precisava comprar algo para se alimentar ou algo que seja de higiene pessoal e até mesmo uma higiene ali da nossa casa. O grupo social ele é o acúmulo de indivíduos que têm o mesmo pensamento para estar se alcançando um objetivo em si. Com isso, se faz necessário essa união para chegar no objetivo,
após chegar a esse determinado objetivo, todo mundo vai se dispersar e não necessita daquele outro indivíduo que você veio a passar um período junto com ele. Exemplo, todos nós que estamos agora nas aulas teóricas da autoescola, vamos estar unidos, querendo ou não, de forma forçada ou não, depende da visão de cada indivíduo, mas após terminar essa área, já não me serve esse grupo social. Então eu vou estar criando um próximo grupo social que seria das aulas práticas. Mas é perfeitamente normal, sabe? Perfeitamente normal que o grupo em si tenha uma debandada, por assim dizer, em determinados assuntos. E a sociedade seria a soma dos indivíduos, a soma dos grupos sociais, para estar ali retirando o melhor que tem de cada indivíduo para que a sociedade funcione de forma adequada. Exemplo. Então, para que o mercado consiga ter alguns produtos, terem ali carne, vegetais ou até mesmo alguns outros tipos de mantimentos, se faz necessário da presença de um agricultor, de uma indústria ou coisa do gênero. Para isso, vamos ter que prestar atenção em toda e qualquer modificação que tem do meio. Pera lá, como assim modificação no meio? Vamos fazer um exemplo. Se torna muito mais escasso a produção de leite. Claro, no Paraná vai ser muito difícil isso acontecer, mas de repente vem a ter esse problema. O preço talvez ele suba porque você não tem uma quantidade X de leite para estar oferecendo a todo o santo mercado. Como a oferta e demanda subiu, então eles vão estar subindo o preço. Mas quando você tem diversos fornecedores, tem mais de um, não é só aquela pessoa em si, aí existe uma disputa no mercado para ver quem tem um preço mais barato, que é melhor ou coisa do tipo, e isso vai flutuando os preços. Falando é fácil, mas na prova real é bem difícil a gente estar verificando isso. Mas isso já aparece o quê? A sociedade ela funcionando de uma determinada forma, o qual depende de um grupo social ou apenas um indivíduo ter se comportado adequadamente, ter comportado ali de forma qualitativa para as outras pessoas e que isso não cause um déficit ou um problema de fornecimento do que seja. Pode ser uma relação interpessoal, pode ser uma relação comercial, pode ser uma relação apenas momentânea do local, indiferente do que seja, a gente percebe que a sociedade necessita de diversos indivíduos e grupos sociais. Mas qual que seria o problema? Então, um benefício em viver na sociedade, ele vem desde os primórdios. Na época que éramos macacos ou neandertais, necessitávamos estar sobrevivendo. Existia diversos, mas diversos predadores que facilmente rasgavam a nossa carne pelo simples ato de estar nos caçando, comendo e às vezes apenas brincando. O ser humano, naquele tempo, então ele começou a se desenvolver de uma forma a estar sobrevivendo, descobrindo que o quê? A partir do momento que a gente participa de um grupo social ou até mesmo a sociedade em si, por mais pequena que ela seja, eles começaram a perceber que isso daqui funciona. Eu estou conseguindo sobreviver, eu consigo me defender, eu consigo me estabilizar, né? Eu tô num local aqui tranquilo, beleza. A gente não conseguiu caçar, mas dá para fazer uma plantação. E isso também é benéfico para minha sanidade mental, porque eu tenho outras pessoas próximas aí para estar dividindo conhecimentos. E foi evoluindo até o ponto que nós estamos hoje em dia. E a gente não percebe, mas cada cadeia da sociedade ela é extremamente importante para que gere
uma roda ali dentro da sociedade que vai nos beneficiar mais cedo ou mais tarde. Exemplo, para que o mercado venda, ele necessita de um produtor. Produtor, para trazer esse item, necessita de um carro que foi criado por uma outra pessoa. Para andar o carro precisa da gasolina, que é outra. Então a gente percebe que vai puxando gancho. Quando vê, nossa, um troço extremamente grande. Só que surgiu um problema com isso tudo. Quando a gente tem uma opção pequena, exemplo, vocês entram numa sorveteria. O cara que vende esse sorvete, ele diz que você ganhou um sorvete à sua escolha. Mas você só pode estar escolhendo 3 sabores: baunilha, chocolate e morango. Eu já ia no morango porque eu gosto bastante. Você não pensa muito, até porque são escolhas comuns. Então é mais tranquilo você decidir. Mas assim, de repente, essa mesma pessoa lhe oferece essa promoção de novo. Você pode escolher qualquer sorvete, menos essas 3 opções que eu havia falado agora há pouco, que é o chocolate, baunilha e morango. E com isso, dá uma sensação que você tem uma pressão, porque você precisa escolher, tem todos os sabores possíveis no mundo, mas você fica naquela dúvida: e se eu escolher alguma coisa que seja ruim? Que seja um gosto horrível? E será que eu posso trocar? Claro, não vai poder fazer isso. Mas na vida a gente tem esse problema atualmente. Antigamente, quem tinha um conhecimento, uma faculdade ou coisa do tipo, era para poucos, não era todo mundo. Hoje temos diversos cursos para poder estar fazendo, diversas formas de estar entrando na faculdade, seja por vestibular, FIES ou pagando por conta própria. Mas bate aquele receio: putz, eu estudei 4 anos para isso ou 5 anos e descobri que não é isso que eu quero. Então significa que eu perdi 5 anos da vida? Calma, não pense dessa forma. Por quê? Todo e qualquer conhecimento que a gente adquire, uma hora ou outra a gente vai estar utilizando. Às vezes você pode utilizar uma vez na vida, mas já foi suficiente para mudar muitos resultados que vai ter ao longo do tempo. E isso gera essa pressão anônima. Você precisa estar fazendo alguma coisa, principalmente dos pais. Chega a 18 anos de idade, você tem que trabalhar ou você tem que estudar. E às vezes o adolescente nem pensou: putz, o que eu quero ser, o que eu quero trabalhar, por que eu tenho que trabalhar e assim por diante. E essa pressão é tão grande que pode gerar uma ansiedade, uma depressão a esse indivíduo, o qual ele não tem uma segurança, ele não tem uma garantia, não é 100%. E isso vai se tornando tão problemático ao ponto que ele não consegue escolher absolutamente nada e simplesmente acaba com toda a esperança da pessoa. Então assim, existem diferenças individuais, que pode ser cultura, personalidade, formação e vivência, que são de extrema importância. Por quê? Essa diversidade ela gera uma inovação. Essa inovação ela pode solucionar determinados problemas. Porque se todo mundo fosse igual, uma pessoa ao outro, o que ia acontecer? Ia surgir uma demanda e essas pessoas não conseguiriam estar resolvendo. Por quê? Só tem um ponto de visão. E quando a gente insere pessoas que têm um ponto de visão diferente do nosso para soluções de problemas, pode ser que eu não averiguei ali o cenário, o problema em si, mas ela já bolou um plano para poder estar resolvendo. Da mesma forma que talvez tem coisas que ela não consiga resolver, eu vou conseguir porque eu tenho uma visão diferenciada. Por que isso é ruim? Imagine a situação. Ruim de ser igual, perdão. Imagina a situação que você tem um clone exato seu. Todos os problemas, qualidades, personalidades, aparência, tudo igual. Quanto tempo você conseguiria conviver com essa pessoa? Porque você já sabe os problemas. E
você olhando aquilo, você vê claramente seus problemas, mas você não sabe como resolver, porque você tem um problema com isso. Os deficientes, eles não ficam atrás, tá? Cerca de 24% da população ali de condutores, que dá mais ou menos 45 milhões de brasileiros, eles utilizam o trânsito de forma direta ou indireta, dirigindo ou apenas de carona. Com isso, teve a necessidade de fazer a lei da acessibilidade, não só, tá, para o trânsito, ok? Essa porcentagem, perdão, corrigindo, é a quantidade de deficientes que nós temos no Brasil registrado. Se tiver mais e não for registrado, é bem capaz que vai para uns 20, 28, 30%. Algumas coisas simples, mas que ajudam bastante, é as rampas, passagens especiais, semáforos sonorizados, vagas de estacionamento, a intérpretes e afins que vão estar colocando essa pessoa dentro do trânsito, ou até mesmo na sociedade. Qual que seria a diferença entre relacionamento interpessoal para intrapessoal? Então, o interpessoal é aquele que eu estou criando alguma crença, visualizando possíveis erros com situações de outras pessoas. Então, eu vou estar verbalizando para fora um pensamento meu, alguém vai responder, eu vou estar digerindo e a partir dali eu vou estar criando um conceito. Já o relacionamento intrapessoal, ele é algo para um autoconhecimento. É o que vai estar gerando a nossa autoestima, autoconhecimento, versatilidades nesta área. Uma qualidade de vida se faz necessário para todo mundo. Isso é criado através do relacionamento interpessoal. Uma pessoa, por mais que a gente fala que não liga, que não dá importância à fala, vai nos afetar de forma positiva ou de forma negativa na nossa vida. Com isso, os profissionais dessa área, que seriam os psicólogos, começaram a crescer bastante, porque viram que é um problema que está se tornando muito comum hoje em dia. E as culturas diferentes em relação aos relacionamentos interpessoais podem gerar um conflito de pessoa para pessoa que tem uma cultura diferente. Por incrível que pareça, o brasileiro é um dos povos que mais aceitam diferenças culturais. Dificilmente vai ter uma retaliação para pessoas que são de fora. Existe isso? Sim, existe. Tem louco para tudo e a gente tem que levar em consideração todos os possíveis cenários. Nada vai ser 0% e nada vai ser 100%. Então, o cidadão, ele tem seus direitos e deveres, e o trânsito seria como uma gama de grandes bolhas, que cada uma trabalha sozinha, mas o seu fruto pode interferir em alguma área de forma direta e indireta e assim por diante. O Código de Trânsito Brasileiro, na verdade, ele foi criado em 97 e ele teve ali a parte mais rigorosa de 98. Com isso, se fez obrigatório o comportamento dos motoristas estarem seguindo ali umas regras, leis e tudo mais, para ser considerado um comportamento aceito pela sociedade. E isso diminuiu consideravelmente os casos de acidente. Até porque todo mundo que vai ter que tirar do bolso pensa 1, 2, 3 vezes por conta deste problema.